Olá, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados. Nessa aula a gente vai falar sobre árvores. Então, a gente tem visto aí algumas estruturas de dados, né? Então, a estrutura de dados é essa organização de dados e operações, né, algoritmos, que podem ser aplicados sobre esses dados, como forma de apoio à solução de problemas. Podem ser utilizados, né? Então, aqui com um pequeno erro aqui de digitação, para representar tipo abstrato de dados em algumas linguagens de programação. Então a gente vimos aqui pilhas, vimos filas, trabalhamos também com as listas. E na aula de hoje a gente vai ver sobre as árvores, né? Primeiro de forma um pouco conceitual, né? Então a gente tem visto listas, pilhas, né? E filas são estruturas de dados lineares, né? Porque nessa estrutura a gente pode falar em primeiro elemento, segundo elemento, existe essa ordem. Agora a gente vai ver estruturas de dados que não são lineares, né? Então existem duas estruturas de dados não lineares, que são os grafos e as árvores, né? Porém nesse curso a gente vai ver apenas as árvores. Então uma árvore é uma estrutura de dados não linear, né? Que mantém um relacionamento hierárquico, né? Então o que está representando uma árvore, na verdade, é um relacionamento hierárquico, né? Diferentemente dos grafos que representam relações entre nós, não necessariamente hierarquia. Então, exemplos aí de árvores, né? Então a gente até usa o termo, né? Árvore genealógica, né? Então aqui tem a árvore genealógica do Game of Thrones, né? Provavelmente deve ter alguém que pelo menos foi fã do Game of Thrones, né? Que todo mundo, acho que a grande maioria ficou decepcionada aí com a última temporada, mas tudo bem. Né? Capítulos de livros, né? A gente pode organizar também de forma hierárquica, né? Então você tem um livro que é dividido em capítulos, que é dividido em seções, né, em parágrafos, em sentenças, né, em palavras, e as palavras ainda podem ser divididas em caracteres. Né. Organograma, né, de um instituto acadêmico, por exemplo, tem diretoria, serviço de sessão técnica, serviço de graduação, de pós-graduação. Então, a gente tem dentro de qualquer instituição, quando você entra de uma empresa, você vai ver algum local, né, antigamente tinha muito físico, hoje em dia você vai ver isso mais na informação no site do organograma daquela instituição. Documentos, né, HTML, né, não sei se vocês já tiveram familiaridade com essa estrutura, mas basta vocês no navegador, vocês clicarem com o botão direito e pedir para olhar o código-fonte, vocês veem um código HTML. Então, o código HTML também é uma estrutura hierárquica, né? Então, todo documento HTML ele começa com uma tag HTML e em algum momento essa tag HTML fecha, né, indicando que tudo que aparecer aqui está dentro de HTML. Né. A gente pode ter algum momento aqui, a gente pode ter uma outra chamada body. Né. Ó, então a body está dentro de HTML e ela fecha aqui em um dado momento. Aqui dentro eu posso ter, por exemplo, uma div, né? Ou mais de uma div, né? Eu posso ter aqui um H1, né, de título, posso ter um H2, então a gente pode ter aqui toda a estrutura. Isso aqui vai formando uma árvore, né? Tem um HTML, dentro do HTML eu tenho o body, dentro do body eu tenho o H1, né? H2, então forma aqui uma estrutura de árvore. Então, árvores, quais, né, suas vantagens? Né? Então, conceitual representa relacionamento entre os dados, né, indicando como os dados são associados. Né? Sempre essa ideia de hierarquia. Então, ela favorece a manipulação de dados, facilita a extração de informação na estrutura, e a gente pode focar, por exemplo, apenas nas regiões de interesse da estrutura, ignorando as demais. A gente vai ver que até na busca, né, tem uma árvore específica, que é a árvore binária de busca, que permite a gente focar isso. Então, aqui mostra algumas perguntas, né, por exemplo, quais são os capítulos do livro XYZ, né? Então, capítulo 1, 2 e 3. Quais são as seções do capítulo 1, né? Então, as seções do capítulo 1, eu vou olhar apenas para essa área aqui, né? Então, capítulo 2, capítulo demais, não me interessa. Uma definição, né? Então, uma definição aqui, a gente tem a seguinte definição.
Uma árvore enraizada T, ou simplesmente uma árvore T, é um conjunto finito de elementos denominados de nós ou vértices, tais que eu posso ter um conjunto vazio, vocês lembram da matemática discreta? A gente pode ter um conjunto vazio, quando a árvore é dita vazia, ou ela é uma união, né, de uma raiz, né, união com várias outras subárvores, T1, T2, T3, sendo que T1, T2, T3 também são chamadas de subárvores, né, e elas podem ser formadas de conjuntos vazios. E aí note a recursividade, né? Então uma árvore ela tem um nó raiz, união com uma subárvore, né? T1, T2, T3. Para T1, T2, T3 vale a mesma definição aqui dessa árvore. Aqui tem algumas representações, né? Então a gente pode usar essa representação aqui com chaves, né? Então um programa escrito, por exemplo, na linguagem C, a gente define, né, a hierarquia dentro daquele programa, quando a gente tem uma estrutura de repetição, né? Por exemplo, dentro do comando de repetição eu posso ter um comando if, dentro do comando if eu posso ter um outro comando if, então isso é bem demarcado por esse abre e fecha chaves. Então aqui a gente tem, né, por exemplo, a gente for olhar essa segunda árvore aqui, eu estou dizendo aqui que essa árvore tem uma raiz B e uma subárvore A, né? Então o A está dentro de B. Então é uma forma de representar. Graficamente, a gente pode usar conjuntos alinhados, indentação, né, e grafos. Então aqui, né, aquela mesma árvore, por exemplo, tem a árvore D. Você vê a árvore D aqui. Ela tem o E, né? O E, dentro do E eu tenho o F. Eu tenho outra árvore que é o G, dentro do G quem que eu tenho? Eu tenho o H, dentro do H eu tenho o I, eu tenho o J, dentro do J eu tenho o K e tenho o L, né? Então, olha. E eu tenho aqui o M sozinho, né? Então essa é a minha árvore. Aqui com indentação, né, para mostrar, por exemplo, olha o D, o E está dentro do D, né? O F está dentro do E, o G. Quando a gente programa em Python, né, a gente usa indentação, né? Quando a gente usa indentação, a gente está usando essa característica para poder dizer, olha, eu tenho aqui uma função ff, dentro dessa função eu tenho aqui um comando while, dentro desse comando while eu tenho um if, né? Então eu sei que, olha, tem uma função f, dentro do f eu tenho um while, dentro do while eu tenho um if, né? Então usando também essa característica de indentação. Aqui uma representação de grafo, né, que a gente vai usar bastante. Então tem aqui os nós e as arestas, né, ligando esses nós. Então é uma representação muito comum. O destaque aqui, né, que às vezes aqui a gente chama de raiz, né. Porém, diferentemente das árvores que a gente está acostumado, né, que a raiz seria para baixo, né, e ela vai subindo, na computação a gente representa a raiz no topo. Então aqui tem algumas terminologias, né, que são importantes para a gente, por exemplo, poder conversar, falar sobre árvores, para a gente poder definir funções, definir operações sobre árvores, a gente tem que definir algumas terminologias. Então, dado uma árvore T, né, com raiz R, né, tem as seguintes relações genealógicas. Por exemplo, eu posso ter os nós W1, W2 até WJ das subárvores de S, são chamados de filhos, né? O nó R é chamado de pai de W1, W2 até WJ, né? Se esses elementos são filhos, o R é o pai. Quando eu tenho esses nós, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o R, eu tenho aqui W1, W2, W3, né? Então, o R é pai, né, de W1, W2, W3, W1, W3 são filhos, e W1, W2 e W3 são irmãos, né? Então, muito análogo, né, à ideia de família, né? E aqui, olha, eu só tenho um nó Z, que é filho de W1, né? Então, olha, tem um nó Z, que é filho de W1. Então, W2 é tio de Z, né? E R é avô de Z, e Z é neto. Então,
É só pensar numa árvore genealógica, né? Então, não é difícil a gente compreender esses elementos. Então, aqui tem o conceito, né? Então, tem um D, então D é pai de E e de G, né? O G é filho de D, né? O K e o L são netos de G, né? O J é o pai e o G é o avô, né? Então, aquela analogia de família. Outros conceitos, esses aqui, né? Então, grau de saída, folha, conceito de descendente e de ancestral, né? Então, o número de filhos de um nó é chamado de grau desse nó. Então, se eu tenho aqui uma árvore e ele tem 3 filhos, né? O grau, né, dele é 3. Então, nós com grau 0 são ditos folhas. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, esses aqui, eles não têm filhos, né? Então é grau 0. Então, logo a gente chama ele de folha. Se o nó X pertence à subárvore do nó V, então X é descendente de V e V é ancestral de X, né? Então, se eu tenho aqui o V e eu tenho um X, né? Então X é descendente de V, né? E o V é ancestral de X. Então, também a mesma analogia de família, né? Então, aqui colocando em termos aqui, então tem a raiz aqui dessa minha árvore TC, o grau dela é 2, né? Desse. Aqui o G, eu tenho um grau 3, então o grau de D é 2, o grau de G é 3. Né? Esses elementos aqui, o I, K, L e M são descendentes de G. Esses elementos I, F, I, K, L e M são folhas, né? Dado que eles têm grau 0, eles não têm filhos. O E é ancestral de F, né? E o F seria descendente de E. O outro conceito é o caminho e comprimento do caminho, né? Então, se eu tenho uma sequência de nós distintos, W1, W2 até WJ, tal que existe sempre entre nós consecutivos, a relação é filho de ou é pai de, eu tenho ali um caminho na árvore. Né? Diz que W1 alcança WJ e que WJ é alcançado por W1. Vamos olhar aqui com um exemplo, né? Isso, né? E um caminho de K vértice é obtido pela sequência de K-1 pares, né? E o valor de K-1 é o comprimento do caminho. Então, vamos ver isso aqui. Então, olha, eu tenho aqui, olha, uma relação, por exemplo, D é pai de G, G é pai de J e J é pai de L. Então, existe um caminho entre D e L. Então, o caminho entre D e L passa pelos nós aqui, o D, o G, o J e o L. Qual a quantidade de nós? 4, né? O comprimento é 4 menos 1, 3, né? Então, lembra aqui, olha, que são os nós ou vértices, né? É obtido pela sequência de K-1 pares, o valor de K-1 é o comprimento do caminho. Então, é como se a gente estivesse contando aqui, na verdade, os vértices aqui, né? As arestas, desculpa. 1, 2, 3, né? Outra forma a gente vê caminho e diminuir 1. Nível ou profundidade, né, e altura de um nó e da árvore. Então, o nível de um nó é o tamanho do caminho entre a raiz da árvore até esse nó. Então, a raiz tem nível 0, né, por definição, que ela não existe nenhum caminho entre ela. A altura de nó é o tamanho do maior caminho entre este nó e uma folha descendente deste nó. As folhas têm altura 0. E a altura da raiz equivale à altura da árvore. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, por exemplo, F, I, K, L e M são folhas, né? Logo, a altura desses elementos aqui é 0. Só que, por exemplo, qual que é a altura de H? A altura de H é 1, né? Porque só tem um elemento aqui. A altura de M, né? A altura de M é 0. Qual que seria, então, a altura de G? A altura de G, observe que tem um filho que tem altura 0, o H tem altura 1, o J tem altura 1. Então, qual que é a altura de G?
é o máximo, né? Então a altura de G é o máximo mais 1. Então G tem altura 2. O G tem altura 2, o E tem altura 1. Qual é a altura de D? A altura de D é 2 mais 1, né, que é o maior valor, que é 3, né, que também coincide com a altura da árvore. Né. A profundidade seria o inverso. Né, então a profundidade de D seria 0. Né. Já a profundidade, por exemplo, de H, né, então eu tenho, olha, para chegar em H, qual o caminho que eu tenho para chegar em H? D, G, H. São 3. 3 menos 1, 2. Então a profundidade de H é 2. A profundidade de I, né, seria 3. Então, alguns exercícios aqui. Considere-se as seguintes árvores, né? A árvore T1, a árvore T2, a árvore T3. Né? Aí pede-se, obtenha as representações por conjunto, indentação e grafos. Encontre também o grau, altura e profundidade de cada nó. E exercite os conceitos. Então, isso aqui é atividade para vocês fazerem aí. Então, mais uma tarefinha com relação a parte de árvores. E aqui a gente encerra, né? Então, na próxima aula a gente vai falar de algumas árvores específicas, né? Que é a árvore binária e a árvore binária de busca.